O treinamento Kubanai é sem dúvida o treinamento mais assustador que tem dentro do treinamento dos Hashiras. Ele foi em direção ao treinamento do Pilar da Serpente, ou Banai. Tanjiro chegou todo animado, mas ele não sabia o que estava aguardando ele dentro da casa. Basicamente, recepcionou Tanjiro completamente irritado porque ele ouviu a Kanroji falar sobre ele. Parece que ela se divertiu te treinando. Sim, o Obanai e a Mitsuri, eles trocam cartas diariamente. Ele já deixou claro, diferente da Kanroji, ele mesmo não é uma pessoa legal. Quando Tanjiro entrou dentro da casa de treinamento do Obanai, ele se deparou com isso. Eu sei, é assustador. Os caçadores estão simplesmente amarrados em estacas. Tanjiro acabou perguntando pro Obanai se essas pessoas cometeriam algum crime para elas serem amarradas assim. E sim, é claro que elas cometeram um crime. O crime da fraqueza, o crime do esquecimento, o crime da demora e o crime de irritar o Obanai. Foi assim que o treinamento começou. O treinamento mais assustador do mundo. E lembra que eu falei pra vocês que ele ia ter que brandir a espada e desviar dos obstáculos? Então, o obstáculo é o Banai. Que assim, eu queria fazer uma menção rosa novamente pra esgrima do Banai, tá? Porque ele tá usando a espada de madeira idêntica do Tanjiro, mesmo assim, a espada que ele tá segurando faz essas curvas, como se fosse uma serpente de verdade. Depois que o Tanjiro terminou o treinamento com o Banai, ele tava procurando um caminho pra chegar até a sala do Sanemi. Mas no caminho, algo muito assustador aconteceu. Porque o Zenitsu tava correndo com essa cara de assustado. Moleque, o Zenitsu tava parecendo um zumbi. Ele começa a gritar e simplesmente implorar pro Tanjiro tirar ele dali. Só que o Tanjiro não entende o que tá acontecendo. Até que... Sanemi aparece e dá duas escolhas pro Zenitsu. Uma é voltar pro treinamento e a outra é simplesmente ir de Vasco. Mano, o Tanjiro nem chegou lá e eu já tô com dó dele. Eu não sei como o Kakai Buyashiki permite isso aqui. Porque o treinamento do Sanemi é simplesmente uma sessão de pancadaria sem nenhum descanso, até que o caçador vomite ou desmaie. Pô, até o Obanai dava um tempinho pra descansar, hein? Bom, e aconteceu isso com o Zenitsu. Ele desmaiou e já acordou com o Sanemi gritando com ele. Se você baixar a guarda por um segundo, o Sanemi vai te dar uma porrada que você vai lembrar pro resto da sua vida. E eu acho que foi exatamente isso que aconteceu com o Tanjiro. Esse foi só o primeiro dia. Então, no caminho, quando ele tá indo pros aposentos descansar, ele acaba se deparando com o Sanemi conversando com o Genya. Mas não é uma conversa nada amigável, porque o Sanemi simplesmente fala pro Genya dizer logo o que ele quer, senão ele vai rasgar ele em pedaços. E ainda chama o Genya de irritante e desprezível. Por que você não tem compaixão com seu irmão, cara? Nem parece que no final do mangá o Sanemi tava desesperado pela vida do seu irmão. Mas o Genya não teve nem tempo de falar, porque o Sanemi simplesmente falou que ele não tem talento algum. E aqueles que não são capazes de usar inspiração não deveriam nem estar dentro do esquadrão de caçadores de Onis. O Genya tenta de qualquer jeito falar pro irmão dele esperar. Tanjiro tá torcendo por ele, para que ele não perca pro seu irmão. Mas o Sanemi não dá a mínima. E o Genya, inacreditado com o que acabou de ouvir, fala que até mesmo come o Nis pra poder lutar. Mas a reação do Sanemi não é uma das melhores, porque aparentemente ele não sabia que o Genya tinha essa habilidade. Mas aparentemente o Sanemi não gostou nada disso. Ele ficou espantado, paralisado, e a primeira reação que ele teve foi simplesmente com um jato partir pra cima do Genya, pra tentar furar os dois olhos dele. Quem achou que queria fazer isso com o próprio irmão? Ele é muito louco, não tem como. Mas enfim, ainda bem que o Tanjiro tava lá pra interceptar isso. Ele simplesmente pulou no Genya e tirou ele do caminho do Sanemi. Meu filho, quase que você fica cego. Eles acabam estourando a parede e caindo pra fora da casa. Isso aconteceu no meio do treinamento do Sanemi. E a partir do momento que os caçadores perceberam que o Sanemi tinha aparecido, eles estavam muito assustados, até mesmo o Zenitsu, porque pra ele já era a vida do Tanjiro, porque o Sanemi tava fervendo em ódio. Então o Tanjiro começa a questionar por que ele tá fazendo isso com seu próprio irmão. O Sanemi sabe que ele não poderia mandar o irmão dele de Vasco, senão ele seria expulso dos caçadores de demônios. Então o objetivo dele, atingindo o olho do Genya, era só pra incapacitar ele de se regenerar. Que motivo merda. Então o Tanjiro começa a dar um discurso e gritar com ele, dizendo que ele não pode fazer isso, que o Genya é a família dele. Eu acho que o Genya não esperava isso vindo do Tanjiro. Mas como o Sanemi é maluco, ele pensa, então se você tá à frente do meu irmão, eu vou acabar com você primeiro, depois eu acabo com o meu irmão. Ele dá um soco em cheio na barriga do Tanjiro. Mas o que ele não esperava é que o Tanjiro simplesmente ia parar o soco dele com suas próprias mãos. Dá pra ver aqui uma mão em cima e uma mão embaixo, ele simplesmente segurou o soco do Sanemi. E fez muito mais do que isso. Ele girou o Sanemi e deu um porradão na nuca dele. Todo mundo que tava em volta ficou espantado, cara. Mas o Sanemi não deixa barato. Ele revidou com um chute tão rápido que só de triscar na orelha do Tanjiro acaba cortando ela. Mano do céu, o que o Tanjiro foi arrumar pra cabeça? Bom, o Zenitsu tava em choque e tentou puxar o Genya pra sair daquele local. De prêmio, ganhou um soco na cara, porque o Genya achou ruim que ele tava xingando o Sanemi. Mas mesmo com tanto esforço, o Tanjiro não conseguiu fazer esse cara aqui se conciliar com esse cara aqui. O Inosuke simplesmente percebeu que ele tá fazendo o treinamento do pilar mais poderoso dentre os pilares. Todo mundo tá completamente impressionado com a força dele. Que o Tanjiro tava se questionando se o próprio Gyomei conseguiria empurrar aquela rocha. Ele não só consegue, mas o Zenitsu disse que viu ele empurrando uma rocha 3 vezes maior, enquanto ele estranhamente recitava algumas palavras que eles não conheciam. Então beleza, o treinamento da cachoeira foi completo, o treinamento de carregamento de troncos também foi completo, mas o treinamento de empurrar a rocha não tá dando tão certo. Porque o Tanjiro tá utilizando toda a sua força que ele tem, mas a pedra sequer sai do lugar. Como o treinamento
Gyumei não era obrigatório, muitos caçadores acabavam desistindo. Sim, não era obrigatório justamente por ser muito rígido. Mas é óbvio que o Tanjiro não ia desistir de forma alguma. Se passaram 6 dias, a pedra não se moveu. E aí que o Tanjiro começa a pensar que ele tem que conseguir isso logo, porque afinal de contas, os demônios não vão ficar parados para sempre. E chega até mesmo a pensar que falta força muscular para ele. Ou será que existe uma maneira de ganhar mais força com as respirações? Bem, no meio de tantos pensamentos, o Genya simplesmente apareceu em cima dele, dizendo que a marca na testa dele ficou maior. Exatamente, mas não a marca do caçador, mas sim a cicatriz que ele tem. Nem o próprio Tanjiro tinha percebido isso, cara. Mas quando ele realmente foi ver, ela ficou mais escura, bem mais parecida com a própria marca do caçador. E o Genya chegou em um bom momento, porque ele meio que tem uma tática para fazer o Tanjiro conseguir empurrar a Orochi. Basicamente consiste em ações repetitivas, um conjunto de movimentos pré-determinados que conseguem fazer você maximizar a sua concentração nos músculos. Logo depois da conversa com o Genya, o Tanjiro foi tentar estrear essas ações repetitivas. E isso ele não estava conseguindo muito bem. Depois que ele começou a fazer repetitivamente os mesmos gestos, sua marca do caçador pareceu mais forte e ele conseguiu empurrar a pedra. E sim, ele conseguiu empurrá-la por uma distância bem grande. O Zenitsu e o Nozuki não estavam entendendo nada, porque eles já basicamente tinham desistido de tudo ali. Porém, o Tanjiro sabe que se ele relaxar por um segundo qualquer, ele vai perder a força. E o Nozuki não é nada bobo, ele viu o que o Tanjiro estava fazendo e também conseguiu empurrar a pedra. E aparentemente só o Zenitsu não conseguiu. E o Tanjiro não tá legal não, porque ele basicamente empurrou a pedra por uma cidade inteira. Ou seja, o treinamento dele com o Gyumei tá completo. Ele tá muito desidratado e precisa descansar. E aí que do nada o Gyumei chega e jogando água na boca dele, enquanto ele recita umas palavras estranhas pro Tanjiro. A notícia que o Tanjiro mais esperava foi dada, o treinamento dele tá completo. Bem,